Bom, e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Estamos conversando sobre disfunções da tireoide com a doutora Natália Ferreira, endocrinologista, convidada do programa Vida Plena, que conversa conosco sobre este assunto. No bloco anterior, a doutora falava pra gente sobre a questão do hipertireoidismo, explicava inclusive que é justamente o aceleramento aí de algumas funções, como a questão da questão do coração, da questão do próprio metabolismo da pessoa. E, doutora, a gente ficou para conversar nesse bloco sobre a questão do hipotireoidismo. Seria o contrário do hipertireoidismo? Sim, seria o contrário. Então, esse hormônio que é tão importante para o nosso organismo, o hormônio tireoidiano, ele está diminuído. Então, é como se a pessoa ela funcionasse de uma forma mais lenta, mais devagar. É claro que quando o quadro está muito avançado, isso ocorre de uma forma muito mais extrema e muito mais visível. E quando o quadro está no começo, pode ser que haja poucos sintomas. Então, os sintomas do hipotireoidismo quais são? A pessoa pode ter uma sonolência. Ela pode dormir mais do que o normal, ficar com sono durante o dia. Ela pode ter queda de cabelo, pode ter pele seca. A frequência cardíaca fica diminuída. Ela pode ter constipação intestinal, que é o que nós chamamos de intestino, diminui a velocidade de funcionamento. Ela pode ter lentidão de raciocínio. Ela pode ter voz rouca. Então, é como se a pessoa ficasse, todas as funções dela, é tudo mais devagar. Isso, certamente, dependendo da gravidade, pode prejudicar a vida da pessoa. Certo. No caso dos tratamentos para o hipotireoidismo? Então, como é uma glândula que produz um hormônio que nós necessitamos para o nosso metabolismo, nós precisamos repor esse hormônio que está faltando. Então, o tratamento do hipotireoidismo é muito simples. É a pessoa tomar esse hormônio, que é exatamente igual ao que nós produzimos, é o hormônio que nós tomamos. E o hormônio tireoidiano é tomado em forma de comprimido, precisa ser tomado na hora certa, de acordo com a orientação médica, e precisa ser controlado, a dose precisa ser monitorizada com exames e consultas regulares ao endocrinologista. Certo. E o diagnóstico a gente consegue fazer como, doutora? O diagnóstico do hipotireoidismo e do hipertireoidismo nós fazemos através de exames de sangue, com esses marcadores, que são alguns hormônios que mostram para nós com muita acurácia como está a função da tireoide, se está aumentada, se está diminuída. E alguns outros exames que dão outros sinais para nós, que é a ultrassom de tireoide, que tem alguns achados que são específicos do hipotireoidismo e alguns sinais que levam ao diagnóstico de hipertireoidismo, que sugerem, mas necessário para fazer o diagnóstico são os exames de sangue. Certo. E, doutora, no caso, qual a porcentagem de pessoas na nossa população brasileira, por exemplo, que sofrem da disfunção da tireoide? De uma forma geral, nós temos 2 a 3% da população com diagnóstico de hipotireoidismo. Hipertireoidismo é mais raro, mas numa população mais específica de mulheres acima de 60 anos, essa porcentagem pode chegar a 15%. Nossa, por isso o cuidado que a pessoa, especialmente as mulheres, devem ter. E falando em questões, a gente sempre traz aqui as formas de contato para você participar. 0300 10 07 940, de Marizia, São Paulo. Maria da Conceição pergunta se existe a possibilidade da criança já nascer com problemas de tireoide, doutora. Sim, é uma doença, ainda bem, né, essa doença é rara, ela ocorre em 1 a cada 4 mil nascidos vivos, é o que nós chamamos de hipotireoidismo congênito. E esse hipotireoidismo congênito, ele tem uma causa diferente do hipotireoidismo que ocorre na idade adulta. Em 85% dos casos, a tireoide, ela não nasce inteira, ou ela não está no lugar onde ela deveria estar. Então, a pessoa tem um prejuízo da função, a produção de hormônio é muito menor por esse motivo. E o hipotireoidismo, quando ocorre nessa idade,
na infância, ele é muito mais grave. Porque, como eu disse, o hormônio tireoidiano é importante para o crescimento dos tecidos, para o metabolismo dos tecidos, para o crescimento ósseo, o crescimento das cartilagens e principalmente para a maturidade do sistema nervoso. Então, para o crescimento e desenvolvimento neurológico dessa criança. Então, se ele tem deficiência de hormônios da tireoide, isso não é diagnosticado, isso não é tratado, pode ter consequências muito graves no crescimento dessa criança e na maturidade neuronal. Então pode ter retardamento mental, pode ter deficiência de QI, que podem ser irreversíveis, dependendo do tempo que fica sem tratar. É a importância, então, inclusive de exames durante toda a gestação e pós-nascimento da criança, para que ela consiga ter esse diagnóstico, caso tenha necessidade, o mais rápido possível. Isso. Nesse caso, é importante fazer o teste do pezinho, que é importante que seja colhido no terceiro ou quinto dia após o nascimento, e nesse teste é feito o diagnóstico de hipotireoidismo congênito. Todos os hospitais realizam esse exame, já né? no hospital. E a importância, então, das mães, dos pais ficarem atentos para a realização desse exame. Doutora, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria que a senhora trouxesse as formas de contato, inclusive se existe alguma possibilidade, algum lugar onde vocês podem ter outras informações sobre este assunto. Sim. Então nós temos lá no nosso Centro de Saúde Integrada da Medicol, nós promovemos palestras sobre diversos temas médicos com diversas especialidades que são realizadas no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Mais ou menos a cada 15 dias nós temos uma palestra. Eu gostaria de convidar a audiência para uma palestra que vai ser feita nessa próxima quarta-feira, dia 26 de janeiro, sobre obesidade e equilíbrio emocional. E sobre o tema de hoje, sobre tireoide, nós vamos ter uma palestra sobre tireoide e as suas disfunções no dia 23 de fevereiro de 2011. No próximo mês, essas palestras são abertas ao público. Muito obrigada, doutora, pela entrevista. Você, se tiver dúvidas ainda sobre este tema, também pode entrar em contato com a nossa produção. Suas perguntas serão encaminhadas à nossa convidada, a doutora Natália Ferreira, endocrinologista, conversando conosco sobre disfunções da tireoide. Nosso telefone 0300 10 07 940. E ainda também 11 3224 1140 ou então vidaplena@boavontade.com na internet, o nosso endereço para que você mande o seu e-mail, a sua mensagem.